Dicas para quem está começando a escrever o roteiro, take 1. Bom, o vídeo de hoje ele vai passar 5 dicas para você que está pensando em começar a escrever seu roteiro, ou para você que já sabe escrever o roteiro, mas enfim, quer novas dicas, também é válido. De uma forma um pouco mais estrutural do roteiro do que de fato sobre como escrever uma boa história. No vídeo que eu falei mais sobre como escrever um bom roteiro e tal, eu vou deixar ele aqui. Enfim, vocês vão ver as dicas depois da vinheta. Bom, acho que a primeira dica, que é a mais essencial de todas para quem está começando a escrever roteiro, você precisa ser claro, acima de ser detalhista. Então vale muito mais você ser bem específico naquilo que você quer que apareça do que você descrever com um monte de detalhes. Por exemplo, um policial entra numa cena do crime e aí você quer dizer que tá com um puta de um cheiro horroroso. Ao invés de você pegar no roteiro e descrever que ele entra numa sala que, por estar abafada por muito tempo, o cheiro já está aglomerado e... enfim, aquilo é horrível porque lembra o cheiro do inferno, sei lá, foda-se. Como que você pode descrever isso pro filme? Como que isso vai aparecer no filme? O personagem entra e leva a mão ao nariz, quase vomita no chão por conta do cheiro ruim que tinha naquele espaço fechado. Pronto, você resolveu, você foi específico, você não foi detalhista, porque roteiro ele não é literatura. O Fitzgerald, escritor de Grande Gatsby, que é uma puta de uma obra literária, e ele é um puta de um escritor, ele tentou ir pra Hollywood. Ele era muito detalhista, ele descrevia como se fosse realmente um romance, como se fosse realmente uma história, e os roteiros dele não davam certo, ele não teve sucesso em Hollywood. Porque independente dele ser um grande escritor literário, o roteiro é outra coisa. Ele é basicamente um guia para as pessoas que vão filmar aquele filme, pode ser você, pode não ser, o que eles têm que fazer. Tanto que em português de Portugal o nome do roteiro é guião, não é roteiro. Você tem que ser claro e preciso, pensando quando você for filmar ou quando alguém for filmar, a hora que eles lerem aquilo, eles precisam saber o que eles precisam fazer. E aí, tendo isso em mente, a gente vai para nossa segunda dica, que é: você tem que saber por que as coisas estão lá. Por que você quer que tenha cheiro de enxofre? Por que você quer que o personagem passe mal? O que isso mostra? Isso mostra que ele não está acostumado com aquele cheiro, por exemplo. O corpo já está lá há muito tempo. É isso que você quer? Esse é o seu objetivo com essa cena? Saiba por que você está colocando as coisas. Tudo tem um objetivo, desde as falas, ao cenário, às ações. Tudo que você está pondo no roteiro vai trazer alguma mensagem. Tem jeitos e jeitos de você passar a mensagem. Como que isso vai contribuir na história? Qual o ponto de cada fala que você vai colocar ali no roteiro? Por que o personagem está falando aquilo? Tem algum jeito melhor que ele poderia estar falando aquilo? Porque nada está lá por acaso. E se alguma coisa estiver lá por acaso, então não faz sentido tá. Tira. Porque quando você faz um filme, você tem a sétima arte nas mãos. O que é isso? Você tem um conjunto de todas as artes. Arte cênica, literária, no caso do roteiro, visual, música, tudo aquilo para contribuir para você contar a melhor história possível, da melhor forma possível. Você tem todas as artes para contar a sua história, então conta ela da melhor forma possível. E a gente tem a nossa terceira dica, que é nesse princípio de por que as personagens estão falando o que elas estão falando, que é: usa a lógica das suas personagens. Cada personagem que você coloca no roteiro tem a própria vida, o próprio passado, o próprio presente, e age de diferentes formas do que você que está escrevendo. Então, evita colocar um discurso que você simplesmente quer que ele fale, mas que aquela personagem talvez não falasse. Você tem que seguir a lógica de cada personagem. O que as personagens sentem, por que elas sentem, o que elas estão falando, por que elas estão falando, por que elas não estão falando o que elas queriam falar. Você não pode usar as suas lógicas internas, do tipo: ah, agora eu ficaria puto e socaria a mesa. Tá, mas a gente tá falando de um personagem contido. Ele nunca socaria a mesa, sabe? Então entenda com quem você está lidando para entender o que vai ser feito. Usa a lógica deles, não a sua. Aí agora a quarta dica, que parece óbvio, mas não é tão óbvio, que é: todo roteiro tem que ter um começo, um meio e um fim. Não necessariamente nessa hora. O que isso quer dizer? Onde que vai começar a sua história? Por que ela vai começar ali? Qual que é o ponto de você estar começando a história ali? Por que aquele é o começo da sua história? Onde que vai acabar a sua história? Por que a sua história está acabando ali? Sabe? Por que este final vai encerrar esta história? Como que isso fecha aquilo tudo que a gente construiu até agora? O final, ele encerra.
toda a narrativa que você construiu até agora. Então faz o final fazer sentido. Não só faz um final, surpreendente, pá, plot twist, engole essa merda. Não! Faz o final que a história precisa que tenha. Encerra ela da maneira que ela precisa que seja encerrada. E entenda por que aquele final tá encerrando, o que ele representa, por que a história chegou ali e por que dali não vai ter mais nada depois. Saiba o começo, o meio e o fim da sua história. Mas, dica número 5, você não precisa saber tudo desde o começo. Porque isso é uma coisa que o próprio Tarantino fala. Às vezes você sabe mais ou menos onde você quer chegar, qual que é o ponto da sua história. Tipo que o Bill, você deduz que no final ela vai matar o Bill. Mas você não precisa saber logo de cara qual vai ser o começo, meio, fim, tudo que a personagem vai fazer pra chegar lá. Você tem que saber mais ou menos qual que é o intuito, onde você quer chegar, mas muito da sua história vai começar a fazer sentido conforme ela vai se desfazendo na sua frente, conforme você vai escrevendo ela. Você vai entender muito das suas personagens. Quando você chega na metade do seu roteiro, ele já é outro roteiro. Não é mais aquilo que você estava pensando. Ele vai ser muito mais bem fundamentado. Então muitas vezes pode ser que o final ideal para sua história só chegue na metade. E o final que você idealizou antes não faça nenhum sentido, porque a história seguiu de outra forma. Então não se preocupe se você não sabe tudo logo de cara. Comece a escrever. E você vai ver que as coisas vão começar a fazer sentido. Vai ter uma hora que as personagens já vão estar funcionando dentro do universo delas. Às vezes elas vão falar coisas que você não queria que elas falassem, mas que é o que faz sentido. A história vai para outro caminho. E aí você vai entender qual que é o final que você precisa. Qual que é o meio que você precisa. E aí você volta pro começo. Você trabalha também em coisas que você vê, agora isso não encaixa muito. Escrever um roteiro é sobre reescrever ele muitas e muitas e muitas vezes. Muito provavelmente você vai terminar com uma versão final, 8ª revisão. E essa é a parte mais legal, porque você vê a sua história crescendo na sua frente, independente da sua mão, vamos dizer assim. A história ela cresce porque o universo que você criou fez sentido. As personagens criaram vida. E agora elas seguem o próprio caminho. Então não se preocupe em saber tudo logo de cara, porque conforme você vai escrevendo, o universo vai se formando. E as coisas vão surgindo a partir disso. E é isso pro vídeo de hoje. São essas 5 dicas mais técnicas de como escrever um roteiro. São coisas que me ajudaram muito, que eu aprendi muitas vezes escrevendo, não só roteiro, como livro também. Enfim, espero que possa ajudar bastante vocês a fazer o roteiro de vocês. Seja o primeiro, seja o quinto, enfim. São dicas que eu acho que são boas pra todo mundo. E é isso, boa sorte aí com a escrita de vocês. Beijos.